Bom dia meus irmãos, sejam muito bem-vindos a nossa mais uma transmissão ao vivo. Demorei um pouquinho porque eu tinha esquecido de colocar o áudio aqui pra gente. Sejam muito bem-vindos a mais uma transmissão, que Deus abençoe o nosso domingo, Amém. Que seja um período aqui de muito aprendizado, onde a gente possa compartilhar desse momento juntos aqui, mesmo distantes. Quero dar bom dia aqui pro pastor Rodolfo, o Leandro que está ali. O computador dele não quis hoje fazer a transição, a gente deu uns ajustes aqui. Larissa que está fazendo as fotos aqui hoje também. Sejam todos muito bem-vindos, bom dia. Bom dia, Jonatas. Bom dia, Leandro. Bom dia, Larissa. Bom dia, irmãos. Sejam todos muito bem-vindos. Bom estarmos aqui mais uma vez, né, juntos, digitalmente, aqui como a gente tem dito, que de fato nessa manhã nós possamos mesmo aprender um pouco mais, ouvir a voz do Senhor aos nossos ouvidos, e que com a ajuda dos irmãos nós possamos então crescer na graça e no conhecimento do Senhor, que é isso que realmente importa a cada um de nós, porque quanto mais nós conhecemos ao Senhor, mais o nosso coração se incendeia por Ele e mais nós estamos dispostos a viver para o seu inteiro agrado. Então, que esse dia seja mesmo dedicado para esse crescimento na graça e no conhecimento do Senhor. Muito bem, e hoje a gente vai continuar com a nova série, né, Conexão Cristã. Então, na semana passada a gente iniciou essa série. Se você não assistiu, assista depois, acompanhe agora o episódio 2, depois você assiste o 1. Mas hoje a gente vai continuar com esse tema, né? Conexão cristã, o que a conexão faz? O que a gente pode esperar, pastor Rodolfo, da lição de hoje, dessa conversa de hoje? Como nós vimos de forma introdutória no domingo passado sobre a necessidade da comunhão, que é um chamado que Deus tem para todos nós. Então hoje a gente vai entender qual é o propósito desse ajuntamento e o que Deus promove nas nossas vidas, ou como o que Deus nos dá para que então nós possamos cumprir o chamado do Senhor para as nossas vidas, porque esse nosso ajuntamento, diferente da mentalidade dos nossos dias, não é um ajuntamento sem propósito, sem razão, somente estar aqui por estar. Existem razões pelas quais Deus nos chama para desfrutar da comunhão, da conexão cristã. E hoje nós vamos então ver que Deus nos dá alguns mecanismos, Deus insere nas nossas vidas algumas particularidades para desfrutar dessa comunhão de uma forma ainda mais plena do que aquilo que nós podemos desfrutar. E assim podemos abençoar a vida do próximo, contribuir para o seu crescimento e fortalecer a igreja de um modo geral, porque um dos fundamentos da comunhão é o fortalecimento individual uns dos outros e o fortalecimento da igreja. Então, a partir daquilo que Deus nos dá, nós então temos essa possibilidade de crescermos, de fortalecermos, de sermos uma igreja sadia, e sadia de fato, porque geralmente nem sempre crescimento, suposto sucesso quer dizer que aquela igreja é de fato saudável. Então, a partir disso que a gente vai ver nessa manhã, eu creio que nós temos todas as bases para construirmos uma igreja sólida, saudável e que está em pleno crescimento. Muito legal. Eu, particularmente, quando eu estudo os porquês, né, aquele negócio por trás, assim, os fundamentos, eu consigo assimilar melhor o conteúdo. Então, gostei. Boa. Então, eu espero poder responder esses porquês hoje, nessa manhã. Também a gente tem uma série completa aí, né? Sim, temos vários episódios aí dessa série. E o povo aqui tá agoniado, querendo saber o que aconteceu com o Guilherme, o que aconteceu com... Como a gente já sabia, eu nem pensei nisso, O que aconteceu com seu pai. A gente demitiu ele. Chega. Brincadeira, não. O Guilherme hoje está de folga, demos uma folga para o Guilherme. O pastor Aguinaldo está em um compromisso pastoral. Mas se Deus quiser, logo mais à noite eles estarão de volta e nas próximas... a gente que vai estar de folga. Acho que mais não, ou menos, né? Acho que não, mais ou menos.
E aí na próxima transmissão, se o Senhor permitir, o time vai estar completo. Perfeito. Bom, então vamos fazer uma oração para começar e aí depois eu já passo a palavra para você. Vamos lá. Senhor, no nome de Jesus, obrigado pela presença dos nossos irmãos, obrigado por esse momento aqui aprazível na presença do Senhor. Obrigado, ó Deus, por essas ferramentas que o Senhor nos dá para que nós, ó Deus, possamos minimizar a distância, possamos, ó Deus, crescer na graça e no conhecimento do Senhor. E a nossa oração, ó Deus, é que nessa manhã o Senhor nos abençoe mais uma vez, que o Teu Espírito Santo nos ilumine e que o Senhor mesmo nos dê um coração ensinável, tratável, disposto, ó Deus, a viver para o inteiro agrado do Senhor. Pois o grande desejo, ó Deus, do nosso coração é que as nossas palavras, pensamentos e atos, de fato, glorifiquem ao Senhor. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Bom, Pastor Rodolfo, agora iniciando a aula. Vamos lá então. Bom, meus irmãos, então, no domingo passado, nós então iniciamos essa série Conexão Cristã, onde nós estamos falando desse aspecto da vida comunitária e temos então observado que essa vida comunitária, ela é sim um aspecto fundamental tanto da fé como da vida cristã. Embora a nossa sociedade, né, enfatize tanto que nós podemos sim caminhar sós, que nós podemos vivermos isolados, biblicamente falando, essa não é uma verdade. E então, como propósito dessa nossa série, principalmente, né, depois de tantos meses, né, isolados, tantos meses distantes uns dos outros e que agora nós estamos aí começando a retornar a esse convívio comunitário, a nossa intenção é mesmo reafirmar a importância da comunhão cristã, os seus benefícios, descrever quais são as suas características, quais são os efeitos dessa comunhão sobre as nossas vidas e também entendermos quais são os desafios que nós temos para a prática da comunhão e também estimular a vivência, estimular a valorização da comunhão cristã. Então, nós vimos lá na nossa primeira lição quais são os fundamentos essenciais para que haja essa verdadeira conexão entre o povo de Deus reunido em um determinado lugar. E hoje, então, nós vamos entender o que essa conexão faz, o que ela provoca sobre nós, ou seja, como que Deus ele nos capacita, do que Deus nos reveste, o que Deus infunde nas nossas vidas para que eu e você possamos então desfrutar dessa conexão cristã de uma maneira tanto criativa quanto dinâmica. Porque o Senhor não é só aquele que nos chama e nos coloca em comunhão uns com os outros, que nos ajunta, mas Ele também nos reveste, Ele também nos dá algumas coisas essenciais para a nossa vida, que então nos capacita, então nos habilita para que nós possamos viver e experimentar essa comunhão cristã. E que bênção é isso, né? Louvado seja o Senhor, que vendo as nossas limitações, vendo a nossa falibilidade, vendo essa nossa resistência muitas vezes em vivermos um ao lado do outro, nos chama e nos capacita. E como nós então temos feito ao longo dessa série, nós temos observado Efésios capítulo 4 e então visto algumas particularidades que temos nesse texto. E hoje nós vamos então observar o que Efésios capítulo 4, dos versículos 7 a 11, tem a nos ensinar. E então lá nós encontramos o seguinte: e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso, diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens.
Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então, primeiramente, nós precisamos observar algo que é muito peculiar nos escritos de Paulo, que é essa relação que há entre ortodoxia e ortopraxia. E, embora às vezes muita gente ou algum daqueles que nos acompanham não tenham conhecimento com esses termos teológicos, ortodoxia está relacionado à doutrina, ao conhecimento teológico da Escritura, o conhecimento saudável, o conhecimento fiel daquilo que a Escritura nos ensina, e a ortopraxia se refere à prática daquilo que nós aprendemos por meio da palavra, um viver de modo agradável ao Senhor. E é isso que nós encontramos ao longo dos escritos de Paulo, essa relação entre doutrina e prática. Todas as cartas de Paulo contêm esse equilíbrio entre doutrina e o que nós devemos fazer. Ele primeiramente nos ensina a vontade de Deus e posteriormente ele aplica, posteriormente ele nos chama para viver. E se isso é comum nos escritos de Paulo, não poderia ser diferente nessa carta. Os 3 primeiros capítulos lidam com a doutrina, com as nossas riquezas em Cristo, enquanto os últimos 3 capítulos explanam as nossas responsabilidades em Cristo. E Paulo, então, ele volta-se da exortação, daquilo que Deus tem feito para aquilo que nós devemos ser, para aquilo que nós devemos fazer. Paulo, ele ensinou e ele orou pela igreja, agora ele dirige a essa igreja um solene apelo. A instrução, a intercessão e a exortação constitui essa tríade fundamental nos ensinos de Paulo e na vida cristã. E Paulo, ele vê a sua prisão como uma oportunidade de abençoar a igreja e de não se entregar à autopiedade. Paulo é tanto um prisioneiro de Cristo como um prisioneiro por amor a Cristo. As prisões de Paulo, com toda certeza, meus irmãos, foram uma grande bênção para o crescimento do reino, para a pregação do evangelho, contribuíram para o bem da igreja, estimularam os novos crentes. Paulo evangelizou os guardas de Nero e escreveu cartas que nós hoje temos acesso e que abençoa as nossas vidas. E Paulo faz um clamor veemente e não um pedido que nós poderíamos considerar de forma indiferente. Deus, em seu amor, urge conosco para que eu e você vivamos para a sua glória. No Novo Testamento, nós podemos ver o seguinte: se vocês me obedecerem, eu abençoarei a cada um de vocês. No Novo Testamento, a ênfase é: eu já tenho abençoado a cada um de vocês. Agora, em resposta ao meu amor, em resposta à minha graça, obedeçam-me. Mas, além dessa realidade da ortodoxia e da ortopraxia presente nos escritos de Paulo, ou seja, dessa relação entre ensino e prática, algo que nós temos também em vista é essa relação de união, mas ao mesmo tempo de diferença. Como vimos no domingo passado com o pastor Aguinaldo, Deus nos chama para viver uma vida comunitária, para exercermos essa conexão cristã uns com os outros. Mas hoje, Paulo lança um pouco mais de luz sobre esse assunto. Ele continua enfatizando a respeito da união, da necessidade da conexão cristã, mas ele vai falar que, embora estejamos unidos e que sejamos corpo do qual Cristo é o cabeça,
nós somos diferentes uns dos outros. E Paulo, então, depois de mostrar que o cristão ele deve agir de forma compatível com a fé que ele abraçou e que nessa vida envolve essa conexão uns com os outros, agora ele começa o versículo 7 com essa partícula é ou mas, como está em outras versões da Escritura. E essa palavrinha ela tem um grande significado para Paulo. Sempre que ele usa nas suas cartas, ele está a usando para fazer um contraste maravilhoso ou nos trazer uma informação muito importante. No nosso texto, ele vinha falando da nossa união com Cristo pela ação do Espírito Santo, mas mostra que essa unidade existente ela é formada por pessoas diferentes. Ou seja, o Deus é o mesmo, o Espírito é o mesmo, o Senhor Jesus é o mesmo para todos nós. Somos um só corpo, mas somos individualmente diferentes uns dos outros. Para quê? Qual é o objetivo? Para que um complete o outro. A obra de Cristo uniu pessoas diferentes, com funções e ideias diferentes, para que então o corpo seja completo. Ou seja, o corpo ele não é completo somente por um ponto, uma particularidade, uma pessoa. É a junção, é a união dessas pessoas que faz então esse corpo completo. Para reforçar essa ideia de diversidade em meio à unidade, Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 12, dos versículos 29 a 30, ele faz diversas perguntas retóricas, onde as respostas são sonoros nãos, que deixam bem claro que nem todos no corpo foram dotados com o mesmo dom ou com a mesma capacitação. Ele pergunta, são todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? São todos operadores de milagres? Têm todos o dom de curar? Falam todos em outras línguas? Todos estão aptos para interpretá-las? Mas então a pergunta que surge diante disso é, como Deus nos capacita a viver a conexão cristã de maneira criativa e dinâmica? Porque foi essa a tese que nós levantamos lá no início. Deus nos chama e é Ele que nos capacita para vivermos e desfrutarmos dessa conexão cristã de maneira criativa e dinâmica. E a pergunta então é, como Deus nos capacita? Através da concessão de dons para unir e edificar a igreja. É assim que Deus promove a capacitação para que nós desfrutemos dessa comunhão, nos dando dons para unir e edificar a igreja. Eu já vou adiantar, meus irmãos, que eu não vou falar especificamente de cada um dos dons aqui. Nós já temos aula na Academia Teológica. Você pode visitar outros vídeos a respeito disso, mas eu quero falar aqui de forma genérica a respeito dessa capacitação. Então, os dons, eles são essas habilidades que são dadas aos crentes para que eles sirvam a Deus e aos irmãos de tal forma que Cristo seja glorificado e os entes sejam edificados. Como falamos, Deus não nos coloca na comunidade, não nos faz conectados uns com os outros sem propósito, sem razão, sem objetivo, sem uma meta. E a meta a qual o Senhor nos chama para viver uns com os outros, para nos conectarmos uns aos outros, é para que Cristo seja glorificado e os crentes aos quais nós conectamos sejam edificados. Se os dons não forem utilizados para a edificação dos outros, eles vão então se transformar em armas de combate, como aconteceu, por exemplo, lá em Coríntio. Os dons não são brinquedos particulares para o nosso próprio deleite, mas são ferramentas com as quais devemos trabalhar em prol dos outros. A vida cristã, a conexão cristã que o Senhor nos chama para viver, é sempre para olhar para o outro e nunca somente para nós mesmos. Reverendo Leandro Lima diz o seguinte:
Deus capacitou a igreja com poderes extraordinários para que ela desempenhe em unidade a missão de proclamação e testemunho perante o mundo, além do seu próprio crescimento espiritual. A essa capacitação, a Escritura chama de dons do Espírito Santo. Tristemente, porém, a questão dos dons do Espírito tem causado divisões dentro da Igreja de Cristo. Concepções muito diferentes em relação à natureza e ao uso desses dons causam ruptura, escândalos e confusão em muitas igrejas. Desse modo, o que Deus deu para servir e, por conseguinte, para unir as pessoas, acaba sendo causa de divisões e também de escândalos. Dom não é, meu irmão, também uma questão de escolha pessoal, pois o Espírito distribui a cada um como é do seu desejo. E isso, com toda certeza, tem a ver com a necessidade da igreja. Se os dons são dados visando um fim proveitoso, como nós encontramos na Escritura, então o Espírito vai conceder soberanamente os dons mais úteis a um determinado lugar e a um determinado tempo. Diante disso, outra pergunta: o que necessitamos entender a fim de que desfrutemos do que essa conexão faz, ou seja, unir e edificar a igreja através da ajuda mútua? Primeiro, reconhecer que os recursos, ou seja, esses dons concedidos à igreja, são expressões da graça divina. Meus irmãos, como desde o domingo passado nós temos tentado deixar claro aqui nas nossas transmissões, é que tudo que temos não vem de nós mesmos. As nossas habilidades, essa vivência uns com os outros, não parte de nós mesmos, mas sim vem do alto, vem do Senhor. Porque por nós mesmos, nós já quebramos o primeiro ponto, que é a vida em comunidade, o desfrute da comunhão cristã. Porque naturalmente o nosso desejo é viver separado, é viver isolado, é caminhar cada um em sua própria direção. Logo, o Senhor, entendendo isso, Ele trabalha nas nossas vidas, quebrando essas ideias de isolamento e de vida solitária, independente, e nos chama para depender dele primeiramente e vivermos em comunidade em segundo lugar. A partir disso, é o Senhor também que vai dar a cada um de nós as capacidades necessárias para que nós possamos então viver essa comunhão, para que possamos viver de forma una e que trabalhemos para a edificação desse corpo ao qual nós fazemos parte. Ou seja, essa ideia novamente de unidade e diversidade. No versículo 6, Paulo diz: um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. No verso 6, mostra que Deus é esse Pai de todos, está sobre todos e age por meio de todos. Todos é uma expressão que fala, que denota unidade. Um só corpo, uma só fé, um só batismo, como vimos anteriormente. E no versículo 7, Paulo diz: e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. A expressão, então, a cada um, denota essa ideia da diversidade que existe na igreja, diversidade que existe no corpo humano. Portanto, diversidade existe sim no corpo de Cristo. O corpo de Cristo é uma união de cristãos que foram salvos pela graça, mas, ao mesmo tempo, cada cristão recebe dons diferentes uns dos outros para exercer um ministério, uma tarefa para o benefício de todo o corpo. E em que condições a igreja ela pode então crescer? Uma igreja ela cresce porque a graça
de Cristo foi dada a cada participante dela. É por isso que a igreja cresce. Não é por metas, não é por estratégias, mas é por causa da graça de Cristo. A graça de Cristo é o fator motivador para que cada cristão atue de tal forma que a igreja cresça e alcance os propósitos de Deus para ela. Logo, meus irmãos, se eu não estou me envolvendo, se eu não estou experimentando essa conexão cristã, eu estou negligenciando essa graça de Deus, essa graça de Cristo que foi derramada sobre a minha vida. Sem a graça divina, não é possível ter qualquer tipo de crescimento aceitável diante de Deus. Contudo, nós podemos ver uma igreja crescer, observar um ministério ter sucesso, podemos ver um movimento ser avaliado como bem-sucedido, mas mesmo assim não ser aprovado na avaliação do Senhor sobre a sua igreja. O verdadeiro crescimento só ocorre como fruto da graça de Cristo em cada um de nós e em todos nós, com a cooperação de todos nós com o crescimento desse corpo. Cristo sendo esse Rei vitorioso que vive eternamente no céu e que provê a nossa condição de servos abençoados e também vitoriosos com Ele, não nos cobrou dons, os presentes, mas pelo contrário, Ele abençoa a cada um de nós com toda a sorte de bênção nas regiões celestes e nos ofereceu dons para que a nossa participação nesse corpo, nessa conexão, se efetivasse. Mas, em segundo lugar, reconhecer que os recursos concedidos à igreja são dados por um Senhor que é vitorioso, que triunfou sobre tudo e sobre todos. E aqui é necessário nós fazermos pelo menos 3 considerações. Primeiro, Cristo, como Rei vitorioso, não recebe dádivas, ele as dá à sua igreja. O que Paulo está fazendo aqui, a partir do versículo 7, é uma citação do Salmo 68, 18. E é interessante que ele faz uma inversão em Efésios desse salmo. Lá no Salmo 68, 18, nós lemos o seguinte: subiste às alturas, levaste cativo o cativeiro, recebeste homens por dádivas. Ao fazer a citação desse salmo, para mostrar o nosso Senhor como esse Rei vitorioso, Paulo inverte a expressão, mostrando a diferença entre o Antigo e o Novo Testamento. Porque no versículo 8, Paulo diz: por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. No Antigo Testamento, o Senhor, como Rei vitorioso e conquistador, recebe homens como dádivas. No Antigo Testamento, o Senhor, como um Rei bondoso, misericordioso, cheio de amor, concedeu dádivas aos homens. E essas dádivas são os dons espirituais, as capacitações que só o Senhor poderia conceder a todos e a cada um de nós. Cristo, em segundo lugar, como Rei vitorioso, faz o seu povo como sua propriedade. Quando Paulo diz, levaste cativo o cativeiro, a palavra aqui cativeiro, traduzida por cativeiro, ela é um substantivo coletivo para inimigos cativos, aprisionados. Por isso o apóstolo quer dizer simplesmente, conforme Calvino nos ensina, que Deus reduziu os seus inimigos à sujeição, o que se consumou mais plenamente em Cristo do que de qualquer outra maneira. Mas também, e principalmente, que ele não só derrotou Satanás, o pecado, a morte e o inferno, mas também dos rebeldes ele faz para si, dia após dia, um povo obediente, ao dominar por meio da sua palavra a devassidão da nossa carne. Mas Cristo, como Rei vitorioso, ao ser exaltado, capacita aqueles a quem ele conquistou. Jesus, ele experimentou a mais profunda humilhação, esvaziando-se completamente, como o próprio Paulo descreve em Filipenses 2,
E quando Paulo constatou dizendo que ele subiu além das alturas, quer dizer que ele foi e ele é completamente exaltado. E quando ele disse que ele subiu para encher todas as coisas, quer dizer que Cristo subiu para que todo o universo o conhecesse como Senhor, Rei, exaltado e vitorioso. Cristo, então, reconhecido como o Senhor de todos e também de tudo, tinha e tem o direito de conceder dons espirituais aos homens, à sua igreja, para que para que todos pudessem desenvolver as suas tarefas, visando o bem da igreja e a glória do Pai, a sinalização do reino de Deus, entre os quais ainda não se submeteram a esse senhorio de Cristo. Mas uma outra pergunta que se levanta: qual é o objetivo? Qual é o propósito dessa capacitação? Porque falamos que tudo aquilo que Cristo faz em nós visa um objetivo, há uma razão em tudo isso. E a intenção de nós analisarmos o propósito é porque os propósitos de Deus estão na raiz da nossa capacidade de usar os dons. Se não compreendermos, se nós não aceitarmos os propósitos de Deus, os seus objetivos para cada um de nós, não importa quanta informação nós vamos adquirir, nós vamos continuar na inércia que nós estamos desde o início. Então, dessa forma, o objetivo principal dos dons é a construção, é o fortalecimento, é a edificação do corpo de Cristo. Uma verdade que nós precisamos sempre nos lembrar é a respeito desse palco da grande história de Deus. Somos membros do elenco e da equipe do grande palco da história de Deus. De alguma forma, o Espírito Santo ele nos coloca todos juntos nessa enorme, difícil e improvável assembleia chamada igreja, que supostamente parece e age como Jesus. Olha só o que Paulo diz nos versículos seguintes, lá no capítulo 4. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si em amor. Esse termo construção, ele é um termo de exercício, não um termo de drama, como falamos desse grande palco da história de Deus. Mas como todo ator sabe, os ensaios são exercícios em grupo. Agora, à medida que esses dons são exercitados, o corpo fica mais forte. E não apenas as partes individuais, os ossos e músculos, por assim dizer, ficam mais fortes. Todos os ligamentos que os mantêm unidos também ficam mais fortes. O oxigênio flui dos pulmões através do sangue para todas as partes do corpo e novos músculos se formam à medida que nós alongamos, alcançamos, conforme vamos avançando além do que pensávamos ser os nossos limites. Mas há também essa relação entre movimento e inércia. Quando todos no corpo estão usando os seus dons para ajudar uns aos outros, para edificar uns aos outros, então a igreja é forte, então a igreja é saudável, então a igreja está crescendo mais como Cristo e se tornando cada vez mais apta para fazer a sua obra. Mas, ao contrário, na medida em que há pessoas no corpo que não estão usando os seus dons, o corpo é incompleto, fica fraco e incapaz de cumprir a sua tarefa como povo de Deus. Assim, um dos objetivos desses dons, eles são dados para o benefício mútuo. Os dons que eu tenho
são para o seu benefício. Os dons que você tem são para o meu benefício. Cada um de nós precisa dos dons dos outros no corpo para essa integridade, bem como para a saúde e o funcionamento ideal da igreja. E cada cristão tem pelo menos um dom espiritual distribuído de acordo com o desígnio de Deus, e até que você comece a usá-lo, nem você nem os demais do corpo estarão completos. Mas também nenhum indivíduo tem todos os dons. Nenhum indivíduo é completo em si, e a igreja precisa de cada um. Paulo nos dá uma advertência lá em Romanos, capítulo 12, versículos 3 e 4. Porque pela graça que me foi dado, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, nem todos os membros têm a mesma função. Dessa forma, ao subirmos no palco da grande história de Deus, ao qual Ele é o diretor, devemos agarrar os nossos roteiros, impregnar as nossas falas e nos juntarmos aos demais membros dessa peça, pois não se trata de um monólogo, mas sim a história composta por vários personagens. Contudo, devemos nos lembrar de que isso é um processo onde o outro passo para experimentarmos a conexão cristã de maneira criativa e dinâmica é estar disposto a dar o primeiro passo. Apenas estar pronto, apenas apareça. Nem é necessário um conhecimento especial, é apenas uma atitude do coração onde diz: estou aqui, Senhor. Essa atitude, ela é um pré-requisito para experimentarmos em nossa própria vida a evidência dos dons de Deus. E a próxima coisa que Paulo diz é que os dons foram dados para a edificação do corpo. Logo, nós precisamos olhar ao nosso redor e vermos o que nós podemos fazer pelo outro, pelo aquele que está no corpo. Seja para ajudá-lo a cumprir o seu ministério, seja para ajudá-lo de qualquer forma, nós precisamos olhar ao nosso redor. Parte de como Deus mostra quais são os dons consiste em abrir os olhos para ver as necessidades ao redor. Mas também, em terceiro lugar, os dons têm como objetivo ajudar-nos a alcançar a unidade na fé e no conhecimento do Filho de Deus. E isso nos diz que todo ato de serviço ou generosidade deve ser informado e consistente com o ministério do ensino da igreja. O serviço por si só, ele não é suficiente. O conhecimento por si só não é suficiente. Mas exercitar os dois juntos é aquilo que falamos lá no início, a relação entre o conhecer e o praticar. Em amor, pode mostrar ao mundo uma semelhança reconhecível de Jesus Cristo. Amadurecemos ao aprender sobre Jesus Cristo e sobre nós mesmos, e ao servir uns aos outros com os dons que Deus nos deu. Nós vamos nos tornar maduros à medida que eu e você dependemos do Espírito Santo para abrir as nossas mentes para a verdade de Deus e para nos equipar com ferramentas, sabedorias ou recursos, ou o que quer que seja, mas que também nós precisamos para servir. Quanto mais nós somos dependentes do Espírito Santo e quanto mais obedientes ao Espírito Santo nós formos, mais semelhantes a Cristo nós vamos nos tornar. Então, de maneira prática, como isso vai se materializar na vida de cada um de nós? Através da experiência. Como nós falamos aqui, meus irmãos, ao longo já de várias transmissões, nós geralmente
parece que quando nós perguntamos, qual é o meu dom? Eu estou esperando Deus me mostrar qual é o dom, qual é a minha capacidade, qual área na igreja eu posso servir. Geralmente a ideia que está por trás disso é uma ideia mística, é uma ideia sobrenatural. Que Deus vai falar pela boca de alguém, que Deus vai, através de um sonho, enfim, as mais variadas formas. Mas, irmãos, se você continuar esperando por isso, Jesus vai voltar e você não vai ter essa resposta. A forma pela qual nós desfrutamos da conexão cristã de forma dinâmica é experimentando a capacitação do Senhor para que nós então a vivamos. É no dia a dia, é no momento, no nosso labor diário. Só que, para isso, primeiramente, nós precisamos nos livrar da desculpa da humildade. Essa passagem de Efésios capítulo 4, ela tira de nós toda a desculpa da humildade, de servir ao Senhor e servir ao seu corpo, à igreja. É interessante, né, quando a gente olha para o chamado de Moisés. E ele vai explicar bem essa ideia aqui de nos livrarmos da desculpa da humildade. Quando Deus chama Moisés para libertar o povo do Egito, Moisés ele tenta recuar por diversas vezes. Que devo dizer a quem me enviou, ninguém vai acreditar em mim. E depois que Deus responde a cada objeção de Moisés ao trabalho, Moisés diz, e ele dá uma desculpa aparentemente humilde. Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste ao teu servo, pois sou pesado de boca, pesado de língua. Então Deus vai responder para Moisés: quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o que é cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Ele simplesmente, Moisés não quer fazer isso. Ele levou golpes anos atrás e ele não quer voltar para o ringue, para a batalha. Ele agora está relativamente confortável, agora ele está desfrutando de uma vida tranquila, ele já está avançado nos seus dias. E esse, meus irmãos, muitas vezes é o nosso problema. Às vezes somos como Moisés, às vezes já levamos surras nessa vida, já perdemos diversas batalhas, ou perdemos a motivação ou a coragem para lutarmos. Ou talvez nós tenhamos servido, nós tenhamos dado o melhor de nós para a igreja e tenhamos sido derrotados. Talvez os fardos que foram adicionados sobre os nossos lombos são muito pesados. E muitas vezes, de fato, é difícil dar um passo à frente, quando às vezes eu sou tímido. É difícil servir as pessoas quando eu me sinto estranho em meio ao corpo. Talvez eu ou você tenhamos alguma enfermidade, talvez eu ou você sejamos velhos ou jovens, tenhamos as nossas limitações físicas, talvez. E aqui, meus irmãos, nós poderíamos inserir várias e várias outras desculpas. Porque todos nós temos desculpas às quais nós podemos recorrer. Mas a realidade, porém, é que o Senhor nos chama para o serviço. Além disso, é-nos dito que nós somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus as preparou de antemão para que eu e você andássemos nela. Assim, Deus simplesmente não está interessado nas nossas desculpas do porquê nós não podemos servir, mas sim na nossa disposição de servir, no nosso engajamento, nessa disposição de a cada dia fazer com que a nossa comunidade seja mais una,
ao ponto de nós não conseguirmos mais separar e de trabalharmos para a edificação desse corpo. Mas também não medindo as nossas capacidades pelos padrões humanos. Nosso problema é que não tenhamos dons, não tenhamos dons ou poder para exercitar os nossos dons, mas que não sabemos medir aquilo que nós temos. E os ensinos de Jesus já deveriam ter nos alertado a respeito disso. Eu creio que você deve se lembrar daquela vez em que Jesus observou pessoas que estavam na fila no templo colocando dinheiro, moedas ali na caixa de ofertas. Havia muitos ricos que haviam colocado e estavam colocando grandes somas de dinheiro. Então uma pobre viúva se aproxima e coloca ali 2 pequenas moedas. E Jesus então diz: não é muito, mas ela fez o que ela pôde. Ele diz que ela investiu mais do que todas as outras pessoas. Ele acha que dar até mesmo um copo de água fria é digno de recompensa. Portanto, quando nós denegrimos os nossos dons e o poder de servir aos outros com comentários, não é muito o que eu tenho para oferecer, não é muito o que eu tenho para dar, meus irmãos, nós estamos completamente equivocados. Cada coisa que eu e você façamos no corpo para unir esse corpo e para que ele cresça é importante. Logo, nós precisamos então abrir os nossos olhos, parar de medir o que nós fazemos e para quem nós fazemos de acordo com os padrões humanos, mas também dando a Cristo o que lhe é devido. Há um problema igual de cristãos que se desculpam do serviço, alegando que tem pouco o que oferecer ao Senhor. Eles se esquecem de que o Cristo vitorioso e que foi assunto aos céus deu graças a todos de acordo com a medida de seu dom, que dificilmente pode ser declarado de pouco valor. Ou seja, se eu faço isso, eu estou menosprezando a graça de Cristo, mais uma vez que foi derramada sobre a minha vida. Você que diz que é fraco e que tem pouco a oferecer, não foi mesmo o Senhor que disse que o poder se aperfeiçoa na fraqueza, conforme está lá em 2 Coríntios? Você diz que faz tão pouco, o Senhor não disse que a menor obra feita pelo menor do seu povo é uma grande obra feita por ele? Você não deveria estar desejando por fazer grandes coisas para o seu Senhor. Você deveria agradecê-lo por permitir que você, um vaso de barro, uma criatura fraca e frágil, como eu sou, faça grandes coisas por ele agora. Por fim, começando a colocar à disposição da igreja a capacitação que o Senhor te dá. Agora, neste momento, você que já entendeu essa verdade do porquê Deus te colocou aqui na Igreja Presbiteriana da Moca, junto com pessoas tão diferentes, que é para que você trabalhe para essa união e para o crescimento desse corpo, louvado seja o Senhor pela sua vida. E a minha oração é que você continue a cada dia entendendo e vivendo essa verdade. Mas você que ainda não entendeu, ou que ainda tem resistência em entender que Deus te deu dons e que Ele chama você para trabalhar para o fortalecimento dessa conexão que o Senhor nos chama para desfrutar, e também para que esse corpo cresça, se torne sólido e a cada dia seja ainda mais semelhante ao Senhor, a minha oração é que o Espírito Santo toque o seu coração. A minha oração é que o Espírito Santo transforme a sua vida. E que essa verdade, a partir de hoje,
seja visível na sua vida. Nós precisamos começar a trabalhar. Não se preocupe em saber qual é o dom espiritual que você tem. Você não precisa disso para se sentar ao chão do berçário e ajudar no cuidado das crianças. Você não precisa saber qual é o seu dom espiritual para se sentar à mesa com um irmão e ali desfrutar de um momento aprazível de conversa com ele. Você não precisa saber de qual é o seu dom para poder cumprimentar aqueles que estão ali no culto. Ou você realmente acha conveniente dizer, ainda não encontrei o meu presente? Nosso Senhor, nosso único Senhor, Jesus Cristo, que subiu às alturas e deu dons, que nos deu a graça segundo a medida da sua generosidade, nos chama para servir, nos chama a alegria de fazer as boas obras que Deus preparou de antemão para eu e você fazermos, e que o Espírito Santo nos capacita diariamente para fazê-la. Então, eu termino aqui dizendo isso. Vá ao trabalho. Lute. Esforce-se. Não despreze essa capacitação que o Senhor nos deu para o bem do corpo que nós fazemos parte. Trabalhe para que esse corpo a cada dia esteja mais unido. Não seja aquele que provoca a divisão. Seja aquele que provoca a união. Seja aquele que, de uma forma ou de outra, contribua para o crescimento desse corpo ao qual eu e você fazemos parte. Que o Senhor nos abençoe. E vamos voltar lá, junto com os nossos irmãos, para nós continuarmos aí conversando. Bom, estamos de volta. Exposição muito boa. O pessoal também gostou muito. Vários comentários aqui. Graças a Deus, realmente uma lição muito importante e que faz todo sentido, né, no nosso dia a dia da vida cristã e como isso é importante. Olha, pastor Rodolfo, por enquanto a gente tem uma pergunta no chat, mas a nossa experiência prova que as perguntas vão chegando conforme a gente vai respondendo. Para mim aqui não apareceu a pergunta, é que o meu chat aqui de vez em quando ele fica meio loucão. Você dá uma vacilada, ele já some. Verdade. Então é o seguinte, primeira pergunta, vou jogar aqui na tela para todo mundo, é a pergunta da Dilma, que é a seguinte: a desculpa da humildade é a mesma coisa de falsa humildade? Boa pergunta. Eu creio que sim, que há uma relação entre, deixa eu ver aqui, da desculpa da humildade, da falsa humildade, porque de fato essa não é uma humildade. Por quê? Eu creio que a verdadeira humildade é aquela que eu entendo que eu não tenho grandes capacidades, que eu, por exemplo, porque às vezes o nosso grande objetivo de dom é, por exemplo, ser um grande pregador da palavra de Deus. E que também não precisa ser necessariamente um dom para eu pregar. Mas isso aí é discussão para outra conversa. Mas é entender que, dentro da minha capacidade, que seja de fazer um cafezinho para depois do culto, aquilo vai ser útil para a igreja. Nossa, um cafezinho depois do culto é muito útil. Trazer aquele bolo precioso aqui nas nossas transmissões. Bom comentário. Para a gente desfrutar aqui ao longo da nossa transmissão. Eu creio que isso sim é uma verdadeira humildade. É entender que eu não tenho muito, mas o que Deus me deu é importante para o corpo. Agora, aquela falsa humildade, ou a desculpa da humildade, como aqui a gente dizemos, é aquela que me impede de fazer algo, é a que me impede de me engajar, aquela que me mantém na inércia.
que eu utilizo para dizer, como eu não tenho isso, como eu não tenho essa capacitação, como eu não tenho essa particularidade, então eu não tenho nada para fazer no corpo. Eu não tenho nada para dizer, para trabalhar para a união e nada para contribuir para o crescimento desse corpo. Então, é por isso que ambas, e que acabam sendo a mesma coisa, é tão prejudicial, porque isso me mantém na retaguarda, isso me mantém inerte, isso me impossibilita de realizar a tarefa do Senhor. Então, eu preciso me dispor, eu preciso fugir dessa ideia, dessa falsa humildade, ou de que eu não possuo muita coisa. Irmãos, o que você puder fazer pela igreja é bênção para o corpo e bênção para a vida de todos nós. É verdade. Bom, o presbítero Saulo aqui deixou um comentário muito interessante. Eu vou colocar na tela aqui para todo mundo também. Vejo que o texto de 1 Coríntios 12, de 1 a 30, ajuda-nos a entender ainda mais esse tema, principalmente quando Paulo usa a figura do corpo humano. Perfeito. Que é aquele texto onde Paulo fala da importância de justamente isso, né? Cada pedacinho, cada tarefa é o que faz a engrenagem toda girar, né? Exato. Essa diversidade que nós temos no corpo, como por exemplo, nós temos uma lista de dons em Romanos, nós temos uma lista de dons, se eu não me engano, duas listas de dons em Coríntios, temos essa lista de dom em Efésios, e são listas que às vezes se repetem, são dons que às vezes se repetem, mas na grande maioria são diferentes uns dos outros, que mostra essa multiplicidade de dons que Deus dá à igreja. Para quê? Para que cada área seja atacada, para que haja investimento em cada área da igreja. Como, por exemplo, como o o Saulo, vamos falar os mesmos, né? Saulo, Paulo, aqui ressalta a figura do corpo. Nós temos mãos, pés, braços, pernas, e cada um tem a sua utilidade dentro do corpo. Logo, cada um de nós tem a sua utilidade dentro do corpo. Essa graça conquistada por Cristo, ela foi derramada sobre todos. Não tem ninguém que foi omitido na distribuição dessa graça e desses dons. O que muitas vezes pode faltar é, então, a minha disposição de, uma vez entendendo essas verdades que nós encontramos na Escritura, de colocá-la em prática no nosso dia a dia. Mesmo sem saber, né? Vamos fazer e descobrir no caminho, né? Vamos fazer. Muitas vezes, eu não gosto de usar muito exemplo pessoal, mas eu creio que esse vai, às vezes, ilustrar isso que a gente pergunta. Muitas vezes as pessoas me perguntam, pastor, como que você descobriu que você tinha o chamado? E a minha resposta muitas vezes decepciona as pessoas, que foi trabalhando. Eu trabalhei à frente de uma igreja 2 anos para então entender de que o meu chamado pelo Senhor era o chamado pastoral. Eu fui cuidar de uma congregação aos finais de semana e trabalhei lá por 2 anos. E foi então que eu entendi que era aquilo que Deus havia me chamado. Achei que tinha sido um anjo do céu. Não foi um anjo, não foi um sonho, não foi nuvens no céu, lá, VPS, vai para o seminário, mas foi trabalhando. O conselho disse, olha, nós estamos sem gente e precisa de alguém para cuidar do trabalho. Quem que é? Quem que é? Aí eu aceitei o convite do conselho e fui trabalhar. Então, nós precisamos, como eu disse, nós precisamos trabalhar. Como eu disse, nós não precisamos saber qual é o meu dom para ajudar no departamento infantil, para ajudar a junta diaconal. É envolvendo, é engajando na comunidade que eu vou... Um outro exemplo, né? Por exemplo, quando eu comecei na igreja, o meu grande desejo era participar do Ministério de Louvor. E eu fui lá para audição. E aí o meu pastor falou assim, bem delicadamente, olha, fica lá no ministério que você já está. Tá bom demais. Você vai ser mais bênção lá do que vai ser aqui. E foi literalmente nessas palavras, meus irmãos.
Mas isso me serviu para me desmotivar? Não. Eu continuei onde eu estava, me engajei em outros e continuei trabalhando. Então eu creio que é isso, meus irmãos. Eu acho que é desmistificar, né, um pouco, né, tirar esse romantismo de algumas coisas e outras não, né? Enfim, vamos seguir aqui que a gente provocou e agora aconteceu. Verdade. Bom, a Arlete perguntou o seguinte: pode acontecer de eu gostar de fazer um trabalho na igreja, mas isso não ser um dom de Deus? Com toda a certeza, Arlete. Com toda a certeza. Tipo entrar no Ministério de Música? Verdade. Mas aí não é um dom, né? Aí é um talento, é um talento, né? Uma habilidade, que pode vir por herança genética. Mas também isso acontece com dons, né? Sim. Então, Arlete, você pode sim. Não é necessariamente que você não tenha determinado dom, que você não possa trabalhar em outra área da igreja. Que geralmente requer habilidades que podem ser desenvolvidas, né? Com toda a certeza, com toda a certeza. Como, por exemplo, a área da música, Sim. que eu entendo que não é um dom, é um talento, é uma capacitação. Eu posso ter dificuldade para tocar determinado instrumento, mas com dedicação, com estudo, com a repetição, é lógico, eu vou demorar mais tempo. A curva ela é maior, né? Ela é maior, mas eu vou conseguir chegar. Assim também é com o trabalho na igreja. Eu não necessariamente tenha um determinado dom, mas eu posso sim, com toda a certeza, fazer uma tarefa. É como falamos do ministério pastoral. Às vezes eu não sou dotado com o dom de pastor, mas isso não me impede de pastorear a igreja. Perfeito, vamos para a próxima pergunta. Pergunta da Viviane. Mais um comentário, né? Exato. Estou de todo o coração à disposição da igreja e dos irmãos. Podem contar comigo. Posso ser útil? Sim, com certeza. Com toda a certeza, minha irmã. Com certeza. Inclusive, a Viviane, ela trabalha, né, com esses cuidados com enfermos. E nós temos aí, não quer dizer, né, que os nossos irmãos estejam enfermos, mas nós temos o pessoal, o Ministério da Terceira Idade, que passando, né, esse período, com certeza, minha irmã, você pode ser muito útil, com certeza, nessa área. Inclusive, nós já pensamos no seu nome para futuramente compor as linhas de frente desse ministério. Muito bom. Pergunta da Carol. Bom dia, foi uma ótima exposição. Os dons são estáticos, físicos, determinados, ou Deus pode conceder diferentes dons para a mesma pessoa em diferentes momentos e contextos de acordo com a necessidade do corpo em cada momento? Boa pergunta. Boa pergunta. Eu creio que os dons eles são estáticos. Cada pessoa ali no momento do agir do Senhor já recebe essa capacitação, que pode ser que pode ser 2 ou 3 ou 4 dons. As listas de Efésios, de Coríntios, de Romanos não são listas exaustivas, mas eu creio que são listas somente para exemplificar essa variedade que há dentro do corpo. O que eu creio, Carol, é que cada pessoa com o dom, ele é colocado na vida comunitária de acordo com a necessidade daquela comunidade. Então, o Senhor, que é quem então trabalha dessa forma, concede dons, concede capacitações, concede essa medida da graça, ele então vai colocar na comunidade cujos propósitos ele tem para essa comunidade, os dons necessários para o cumprimento dessa tarefa. Algo que eu vou falar aqui, e eu já tinha essa ideia desde antes de ser pastor. Eu entendo que o Senhor coloca cada pastor em sua igreja conforme a necessidade dela. Muitas vezes a gente fica, determinado pastor, ele não é, por exemplo, um bom visitador. E às vezes pode ser preguiça mesmo. Mas às vezes aquela não é a necessidade naquele momento da igreja.
Não é a força no ministério de visitação, mas é uma igreja que está precisando ser ensinada. É uma igreja que está precisando ser doutrinada. É uma igreja que está precisando crescer nessa graça e no conhecimento do Senhor. Então Deus vai colocar o pastor para suprir essa necessidade. E eu creio então que dentro aí, expandindo isso para o todo da igreja, Deus vai colocar as pessoas certas, com os dons certos, para que o seu propósito se cumpra nessa comunidade. Perfeito. Bom, mais uma pergunta aqui, agora da Kélcia, também conhecida como minha mãe. Perguntou o seguinte: nós seremos cobrados por não fazer nada na igreja? Olha, nós vamos prestar contas. Não no sentido de perder ou não a salvação. Porque nesse sentido nós já estamos salvos, certos do nosso encontro com Cristo Jesus, da nossa vida com Ele. Mas com toda a certeza, nós seremos de uma forma ou de outra, e principalmente numa outra doutrina mais à frente, que é a doutrina do galardão, que é uma recompensa que o Senhor tem reservado para nós no porvir, isso vai influenciar. Então sim, nós vamos sim ser cobrados pelo Senhor da nossa inércia. E assim, nós não podemos com toda certeza bater o martelo, mas nós precisamos julgar. Por que eu não estou fazendo nada na igreja? Por que eu não estou trabalhando para essa união? Por que eu não estou trabalhando para o crescimento desse corpo? Quais são as razões para isso? Será que estão dentro daquele rol de desculpas que nós elencamos aqui? Ou será que é porque eu não conheço o Senhor? Então, nós precisamos analisar. Se são somente desculpas, nós vimos que são desculpas. Deus não aceita e Deus nos chama para fazer. Mas pode ser que eu estou precisando de algo primeiro, que é conhecer Cristo Jesus, que é receber essa porção da graça salvífica sobre a minha vida. Então, é um sinal de alerta. Eu observando a minha realidade do dia a dia, a minha falta de engajamento, de participação, de envolvimento, isso deve acender um sinal amarelo. E então eu entender e tentar analisar quais são as minhas motivações. Mais do que, às vezes, pensar no ser ou não ser cobrado. Mas entender o porquê eu estou fazendo, que também pode ser pecaminoso, ser pelas razões erradas, a da vanglória pessoal, de querer ser afagado pelos demais do corpo, como no outro ponto, eu não fazer nada, as minhas motivações podem ser pecaminosas. Perfeito. A Fernanda fez uma pergunta aqui, ela fez duas perguntas, acho que dá para juntar as duas em uma só, que é a seguinte. Ela perguntou: podemos clamar ao Espírito Santo por dons? E aí depois ela contou o seguinte, vou contar para vocês. Uma vez, muito tempo atrás, fomos a um culto onde os missionários americanos estavam distribuindo dons do Espírito Santo. Isso é possível? Bom, então primeira pergunta. Pode clamar ao Espírito Santo por dons? Não. Esses dons já nos são dados pelo Senhor, conforme o seu soberano desígnio. O que nós podemos clamar, Fernanda, a Cristo Jesus para que Ele interceda junto ao Pai, é para que nós descubramos quais são os dons ou qual o dom eu possuo. Porque, de fato, muitas vezes, ou principalmente quando eu estou chegando na comunidade, às vezes eu não tenho muito claro o que Deus me chama para fazer.
Como, por exemplo, a minha conversão foi em 2003, mas somente em 2009 eu entendi de fato o que Deus me chamou para fazer. Dentro desse período eu fui fazendo diversas coisas na igreja. Então eu creio que nós podemos pedir a direção de Deus para entender qual é o meu dom, qual é a minha capacitação. Mas até eu entender isso, mão na massa, vamos trabalhar. Eu acho que tem um aspecto também de estudar a ponto de saber discernir dom e habilidade, né? Porque clamar por habilidade é legítimo, né? Sim. Né? De você desenvolver uma coisa que é importante para a igreja, que você vê que você pode ser útil e que você ainda não é muito habilidoso naquilo, mas você tem interesse, né? Então eu acho que... Por isso que eu acho que aquela segunda pergunta, então... Não existe isso de distribuir, né? Não é possível, né? Exato. Pelo que eu entendi, a hora que você se converte, Deus puxa a sua ficha e carimba com os dons ali. E tá chancelado. E é isso aí, obrigado. Então, Fernanda, biblicamente falando, não é possível. Conforme, inclusive o texto de Efésios 4, de 7 a 11 aqui, os outros textos, o Romanos 12, 1 Coríntios, onde nós temos o rol dos dons, é muito claro ali que é o Senhor, por meio do Espírito Santo, que concede esses dons a cada um. Nós, humanos, não temos essa capacitação de distribuir dons. O que eu, enquanto pastor, posso distribuir é tarefa para todo mundo. Você fala, tarefa eu consigo dar para todo mundo, mas dons, essa é uma tarefa, e graças a Deus por isso, é uma tarefa reservada exclusivamente ao Espírito Santo de Deus. Perfeito. O presbítero Fernando deixou uma pergunta que é a seguinte: servir a Cristo significa servir a sua igreja suportando aos irmãos espiritual e materialmente? Como? Sim, servir a Cristo, inclusive a forma como nós demonstramos que amamos a Deus é amando ao próximo, é suprindo as suas necessidades espirituais e tanto materiais. Espirituais, orando por ela, ensinando ela, ou seja, discipulando essa pessoa a respeito das verdades do reino e do evangelho, mas e materialmente aí vai ser de acordo com essa necessidade, porque nós falamos lá em um dos pontos, eu preciso olhar ao meu redor e ver quais são as necessidades desse corpo, e então a partir dessa análise das necessidades, eu vou entender como eu posso, materialmente falando, suprir essas necessidades. Seja às vezes com uma cesta, ou enfim, as formas são mais variadas. Então eu preciso ter essa sensibilidade de olhar para o corpo e então me dispor a servir. Não necessariamente, né, como, por exemplo, com a cesta básica, mas materialmente falando, se uma tarefa, fazer parte de um ministério, engajar em uma frente da igreja, como nós falamos, se essas capacitações, esses dons são dados para a união e para o crescimento do corpo, logo, tudo aquilo que eu faço no corpo, seja em qual frente ela for, materialmente eu vou estar suprindo as necessidades desses irmãos. Certo. Só um parênteses aqui, a nossa imagem caiu, mas a gente vai resolver daqui a pouquinho, já vai voltar. Aqui a gente troca o pneu com o carro rodando. Então, mas não tem problema, virou podcast. Saiu de vídeo, virou podcast, virou programa de rádio, então tá tranquilo. Vamos seguindo aqui então, deixa eu só que eu me perdi aqui rapidinho. Vai continuar aparecendo as perguntas aí na tela, então tá beleza. Diácono Fabrício perguntou o seguinte: a conexão de Deus é somente da parte dele para conosco ou nós para com ele também, como uma via de duas mãos? É uma via de duas mãos, porque o Senhor, por meio da obra de Cristo, ele nos conecta novamente com ele. Até a ideia do religião, que vem do latim religare,
é essa ideia de nos conectar novamente ao Senhor, nos trazer para junto dele, fazer com que desfrutamos da comunhão que foi quebrada lá em Gênesis 3 por causa do pecado. Mas, ao mesmo tempo, nós temos esse chamado do Senhor para constantemente estarmos unidos a Ele, a vivermos essa comunhão com Ele. Porque a forma pela qual nós nutrimos a nossa vida espiritual é através dessa relação. Então, a ideia de comunhão que temos uns com os outros, na verdade, ela é o reflexo da comunhão que primeiro eu tenho com Deus, dessa conexão que eu tenho com Deus. Por quê? Porque se eu não tenho conexão com Deus, eu não tenho conexão com o próximo. Uhum. É líquido e certo. Por isso que eu falei lá atrás analisar a minha motivação, porque pode haver um problema primeiro, que é a minha conexão com Deus. Por quê? Porque é a minha conexão com Deus a mola que me impulsiona a me conectar com o próximo. Uhum. Logo, então é com uma conexão firme, estável, com Deus, por meio dos meios de graça, palavra, oração, sacramentos e comunhão, é que isso positivamente vai influenciar na minha conexão com os irmãos. É por meio disso que eu vou ter uma conexão estável com aqueles que Deus coloca ao meu redor. Diácono Fabrício deixou mais uma pergunta aqui. Quem tem um talento, usemos novamente a música como exemplo, e não usa na igreja esse talento, nós como irmãos devemos ou podemos cobrar esse irmão para usar esse talento na igreja? Claro que com todo o amor de irmãos em Cristo. Sim, eu creio que nós, Fabrício, temos essa total liberdade. Eu acho que a comunhão, a verdadeira comunhão, a verdadeira conexão uns com os outros, ela precisa disso. Uhum. Ela precisa de pessoas que, olhando ao redor, vendo a necessidade e sabendo de alguém que pode suprir essa necessidade, de nós chegarmos nele e dizer: olha, meu irmão, eu sei que você tem habilidade em tal tarefa, o que você acha de fazer parte dessa frente da igreja? O que você acha de poder nos ajudar nessa tarefa? E isso, meus irmãos, é tarefa de todos nós. Uhum. Não é tarefa somente do pastor, somente dos presbíteros ou somente dos diáconos. Todos nós temos essa tarefa, temos essa liberdade de, entendendo que determinada pessoa pode contribuir e contribuir muito com determinada área da igreja, chamá-lo e dizer: vem aqui, vem somar força com a gente, vem nos ajudar. Lógico, irmãos, também, e a gente precisa um ponto. Às vezes, e que acontece, é muito em igreja lá fora, aqui na Moca não, é de eu dar tarefa para os outros para que eu fique sem nenhum envolvimento na igreja. Só fiscal de tarefa. Só fiscal de tarefa. Tá errado, irmão. Eu posso identificar e posso chamar, sim, pessoas, mas eu também preciso me dispor para tal. Então fiscal de tarefa não é dom, então. Não existe fiscal de tarefa, embora as listas sejam exemplificativas, mas com certeza o fiscal de tarefa não tem. Tá certo. A Arlete deixou aqui um complemento da pergunta dela, que é o seguinte: a minha dúvida na pergunta que fiz foi no trabalho infantil, porque ela trabalha infantil há anos. Pode considerar isso como um dom de Deus? Pode ser e pode também não ser, Arlete. Pode ser um dom do ensino, como nós encontramos nas listas, mas pode também, Arlete, a pessoa não ter o dom do ensino, mas realizar de forma muito boa e para a glória de Deus o ensino, seja das crianças, sejam dos adultos. Como, por exemplo, um pastor, ele pode não ter
o dom do ensino. Uhum. Mas ele pode instruir a igreja através da palavra de Deus. Então, não necessariamente há necessidade de ter o dom do ensino, mas eu posso, com toda a certeza, contribuir para o crescimento, seja no departamento infantil, seja nas demais áreas de ensino da igreja, seja, por exemplo, dirigindo uma reunião do Koinos, que os nossos grupos familiares, todos nós podemos, independentemente de ter ou não, por exemplo, mas como eu posso liderar um Koinos, mas eu não tenho o dom de liderança? Não necessariamente. Muitas vezes, tendo uma disposição e para aprender, para entender como a tarefa é realizada, é o suficiente para nós fazermos. Perfeito. Próxima pergunta, da Lê Barbosa. Se a pessoa pensa que tem um dom e não é boa na execução do mesmo, isso significa que esse não é o dom dela? Ou que ela não tem sido diligente o suficiente para desenvolver esse dom? Dons podem ser desenvolvidos ou esse entendimento é errado? Boa pergunta essa. Nós precisamos, sim, do desenvolvimento, do aprimoramento desses dons. É como, por exemplo, que não é um dom, mas vamos pegar como exemplo a música. Por mais capacidade técnica que a pessoa tenha, ou a facilidade que ela tenha para a realização da tarefa, ela precisa de treino. Por exemplo, o Jonatas aqui, que a gente sabe que toca bateria. Ele já no primeiro dia não tocava tão bem como ele toca hoje. Sabia fazer nada. Foram anos e anos com a baquetinha na mão para chegar ao ponto que ele chegou hoje na bateria. Assim também são com os nossos dons. O da misericórdia, o do ensino e os outros, todos nós, ao entendermos que recebemos esses dons, precisamos desenvolvê-los. E é no exercício diário, na lide diária, no trabalho diário, com a igreja, é que isso vai se aprimorando cada vez mais, vai se tornando mais fácil a realização. Eu vou entendendo mais como Deus está trabalhando a partir da minha vida na do próximo. Então, a gente precisa, assim, ao longo da nossa caminhada, ir aprimorando. Mas a ênfase, isso só é feito trabalhando. É como a gente falou aqui. É trocar o pneu com o carro girando. É consertar o motor com o motor do carro funcionando. Perfeito. Paulo deixou uma pergunta aqui. Paulo Clepar. Excelente aula, pastor. Obrigado. 2 dúvidas. Até quando um irmão mantém um trabalho na igreja? Existe algum momento em que reflexivamente o irmão percebe que é hora de passar o bastão? Paulinho, a gente precisa entender que, e aí, mais uma vez, eu preciso analisar as minhas motivações, né? O porquê que, às vezes, eu estou pensando em, às vezes, deixar determinada tarefa. Eu entendo que, por mais, às vezes, pessoas que tenha para realizar determinada tarefa. Por exemplo, vamos pegar aqui o que o Paulinho faz, que é tocar lá a percussão junto com o Itamar. Então vamos dizer que, pela graça de Deus, chegam mais 10 percussionistas na igreja. Então, às vezes, e eu não estou dizendo que é o seu caso, Paulinho, por favor, só estou te usando como... Perguntou? Perguntou, caiu na... Soldado que passa de frente ao quartel, serviço nele. Então, às vezes, eu só... como tem muito percussionista, eu vou dar uma chance agora para essa galera que está chegando, está com um gás novo, para que eles façam parte. Eu não vejo isso como uma boa... um bom motivo para eu passar o bastão. Porque tem escala para isso. A gente pode adequar
para que todos participem, para que todos ajudem nesse instrumento no corpo de Cristo. Agora, se é por uma razão muito específica, algo que realmente impele, aí, se isso, biblicamente falando, eu encontro respaldo para isso, aí eu entendo que então é a hora realmente de eu passar o bastão, é a hora de eu ir embora. Então o que eu preciso? Pedir a Deus sensibilidade. É uma coisa que eu particularmente oro desde 2009. Que o Senhor me dê sensibilidade para eu entender qual é a hora de eu ir embora da igreja. Qual é a hora de eu colocar a minha violinha no saco e ir cantar em outra freguesia. Porque muitas vezes a gente também fica insistindo em determinada coisa e acaba matando a igreja. Acaba prejudicando a igreja. Então, essa sensibilidade, Paulinho, eu creio que é somente o Senhor quem nos dá. E debaixo de muita oração, de conversas, de aconselhamento com outras pessoas, para entender se é hora ou não de passar o bastão, se aquele motivo é lícito ou não nisso. Perfeito. Vamos lá para as nossas perguntas, porque a gente já estourou o tempo. Ixi. Peraí que eu me perdi, me achei. Tem um comentário aqui da Olinda que, apesar de não estar sinalizado, eu acho importante a gente responder, que é o seguinte: devo enfrentar a oposição do marido para praticar meus dons na igreja? Não. Eu creio que esse não é um bom caminho. O caminho do conflito geralmente não é o melhor caminho. Exatamente. Né? Então, eu creio, Olinda, vamos pegar um caso de, por exemplo, a esposa é casada com o marido e ele não é... Lógico que é casada com o marido, né? E ele não é cristão e às vezes não entende a particularidade da igreja. O ideal é que não. O ideal é que você, nesse sentido, seja submissa ao seu marido e entenda essa particularidade, porque eu creio que é através, inclusive, dessa sua submissão a ele, é que você vai testemunhar da fé cristã ao marido. A mulher faz isso ao marido. Então, as mulheres, ou os maridos também, que às vezes enfrentem a resposta é não. Continue participando da vida comunitária da igreja, dentro do possível, mas não faça aquilo que porventura vá trazer algum problema para a sua relação conjugal. Perfeito. Próxima pergunta da Simone Bernini. Pensando no sentido que cada pastor é direcionado por Deus pela necessidade de cada igreja, podemos entender que poderíamos escolher uma igreja pela linha de trabalho de um pastor? Eu entendo que não, né? Simone. Não Quando a gente conversou sobre isso, a gente colocou outros parâmetros, né, para você escolher uma igreja, né? Exato. Ela ser bíblica, seguir uma teologia bíblica, se preocupar com essa questão, né? Porque o trabalho na igreja em si a gente pode fazer, né? Sim. Sei lá, não tem o culto infantil, então vamos se dispor e fazer esse trabalho. Exato. Não tem aquilo, não tem um cafezinho tão importante, exato. Então vamos fazer o café. Então, Simone, e pegando o caso mais específico do pastor, vamos dizer que ele é um pastor excelente em outras áreas, mas na exposição do texto, ele é um cara assim, o arroz com feijão. Mas se ele é fiel ao que o texto está dizendo, ao que a Escritura está dizendo, né? Minha irmã, já é bênção sobre as nossas vidas. Sim, já é algo espetacular para cada um de nós, com toda certeza vai já ajudar na nossa caminhada cristã. Então eu preciso entender que Deus me colocou naquele lugar por algum propósito, e independente de qual seja o ponto forte do pastor naquele ministério, é ali que Deus me colocou, é ali que Deus vai cumprir o seu propósito através da minha vida. Perfeito. Ricardo Simeonato perguntou o seguinte: qual o cuidado que a igreja deve ter com as ovelhas a fim de não confundir servir o corpo de Cristo com buscar cargos e posições?
E essa é uma boa pergunta, né? Porque a gente vê hoje no nosso meio essa ideia de cargos e posições como um grande status, né? Eu sou líder disso, eu sou líder daquilo. Quem quer trabalhar não precisa de cargo, né? Essa é a verdade, né? É verdade, mas eu acho que você resumiu bem a resposta. Não tá nem preocupado Não com está isso, preocupado com cargo, com posição, com o que vai fazer na igreja. Ele está aqui e ele faz o que aparece na frente dele. Não que o cargo seja ruim, né? Sim, sim. Mas que isso não pode ser impedimento e também não pode ser visto mais do que é, né? Exatamente. E na verdade é uma responsabilidade a mais, né? Exato, exato. Irmãos, eu como pastor, eu sou um crente como qualquer outro. Inclusive, o que eu disse a umas lives anteriores, inclusive eu nem considero o que eu faço aqui no domingo como o meu trabalho. Trabalho nessa ideia que todo mundo tem. Eu entendo como o meu chamado de Deus, como um crente que Deus me colocou aqui na Moca. Então, Ricardo, eu creio que isso isso parte da liderança, isso parte do pastor. Porque quando isso acontece, essa busca por cargos, por posições dentro da igreja, isso às vezes o problema está começando lá do púlpito. Uma má teologia, um mau ensino das escrituras que está despertando isso nas pessoas. Ou das próprias pessoas, embora às vezes tenham uma teologia certa, correta, às vezes as pessoas, porque presbítero é o ponto máximo da igreja, então eu preciso ser presbítero. Não, você não precisa ser, você não tem isso, não tem nada a ver. Então, mais uma vez, é analisar as motivações. Então, isso pode ser advindo de um mau ensino do púlpito, ou pode ser uma má compreensão da comunidade do ensino da escritura. Perfeito. A Carol perguntou o seguinte: existem dons que sejam restritos aos homens, como o ensino, liderança, etc., considerando, entre aspas, mulheres não devem falar na igreja, né? Que é um versículo, né? Jesus, essa dá uma live só para... Acho que dá mais que uma, hein? Acho que dá mais do que uma. Eu creio, Carol, que não. Que existem mulheres, sim, que têm o dom do ensino, que têm o dom da liderança, e que, embora elas não sejam ordenadas como pastoras, presbíteras e diáconas. Diáconas? Diaconisas? Diaconisas? Não sei. Alguma coisa relacionada ao diaconato. Não quer dizer que elas não possam exercer esse seu dom na igreja. O de ensino, o de liderança dentro da igreja. Elas sim recebem e elas sim podem colocar em prática, e com toda a certeza vai ser bênção na vida da igreja. É como a gente falou, eu não preciso de cargo, eu não preciso de posição na igreja para poder trabalhar. Sim. Assim, a mulher, nesse caso específico, não precisa de ordens para poder exercer bem, vamos dizer, nesse caso específico, esses dons de ensino, de liderança e de vários outros. Perfeito. Bom, última pergunta para a gente fechar a transmissão dessa manhã. Pergunta da Arlete. Voltando à pergunta, não sabemos na realidade os dons que Deus nos dá? Arlete, em um primeiro momento, às vezes até podemos ficar em dúvida do dom que Deus nos dá. Mas a partir do momento em que eu me engajo na obra, me envolvo nela, vou ali participando das várias frentes que a igreja tem, essa realidade vai ficando mais clara. E lembrando que quando isso fica claro e eu então me entendo qual é o meu dom, qual é a minha capacidade, eu então posso focar naquilo,
mas entendendo que sim, eu posso me envolver, ajudar e trabalhar em outras frentes, colaborando bem com o corpo para a união, que é o foco aqui, o fortalecimento dessa união, dessa conexão e o seu crescimento. É isso. Fechamos as perguntas e vamos encerrar agora. Vamos lá, né? Certo? Já passou. Foi muito bom. Já passou e muito da hora. Muito. Não, mas graças a Deus foi muito bom. Acho essas perguntas excelentes também contribuíram bastante, Sim, né, com certeza. Com o tema, como sempre. Então participe, irmãos, é muito bom. Agradecemos a todos que participaram com a gente aqui dessa manhã de estudo, do segundo episódio do Conexão Cristã. Exato. E nos vemos à noite, às 19 horas, com a transmissão do culto. E às 18h45, na verdade, tem a História das Crianças, né? Então, se você está assistindo aí, você tem crianças em casa. 18h45 começa com a História das Crianças e em seguida a transmissão do culto. Perfeito? Meus irmãos, obrigado. Obrigado, Jonatas. Obrigado, Leandro. Obrigado, Larissa, que nos ajudaram aqui hoje nessa transmissão. E obrigado, meus irmãos, a cada um de vocês por colaborar tanto aqui com a nossa discussão, o nosso ensino hoje nessa manhã. E é isso aqui. Através do nosso trabalho, é através das nossas colaborações, é através das nossas dúvidas que nós vamos crescendo, nós vamos desenvolvendo, nós vamos fortalecendo essa conexão, tornando ela a cada dia mais estável para a glória do Senhor, a fim de que sejamos mesmo uma igreja saudável. Então, se o Senhor permitir, logo mais nós nos vemos à noite, a partir das 18h45. Deus abençoe a todos. Vamos fazer uma oração para encerrar? Vamos lá. Você ora? Ora. Tá bom. Senhor nosso Deus, muito obrigado por esse dia. Obrigado, Senhor, por esse momento que tivemos aqui de estudo, Senhor, que pudemos crescer juntos, estudando a Tua Palavra, Deus, através da vida do pastor Rodolfo. Te peço, Senhor, continue nos sustentando, nos guiando, nos orientando, Deus, e que hoje à noite possamos aproveitar para adorar ao Senhor e crescer mais em conhecimento de Ti, Deus. Amém. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Amém. É isso. Muito obrigado. Até pessoal, mais. Até a próxima.